Salvador Jesus Cristo, Pai de amor e graça, bondade e misericórdia, nessa noite gloriosa, ó Pai, nos reunimos aqui, ó Pai, nesse culto, para te adorar, te reverenciar, ó Pai, e pedir a tua bênção, a tua benevolência, a tua misericórdia, perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Pai, nos cobre, Pai, com o teu manto e com o teu sangue, ó Pai, nos envolve num cinturão de fogo, ó Pai, nos blindando, ó Pai, dessas doenças malignas, dessas doenças, ó Pai amado, aleluia, que vem afrontando de novo, ó Pai, voltando com tudo, ó Pai, dai a graça, Pai, guarda a tua igreja, aquele que estiver debaixo da tua mão, ó Pai, vai ver e não vai passar, ó Pai, dai a graça, dai a vitória, todo mal que Satanás intenta, visita, ó Pai, as irmãs no retorno, visita, ó Pai, o dão, ó Pai, no hospital enchendo, ó Pai, dai graça, dai vitória a ele, a sua recuperação, abençoe a cada um que está presente nesta noite, abençoe o grupo das irmãs, ó Pai, que estão regressando, ó Pai, da viagem, ó Pai, do retiro, ó Pai, cobre, Pai, com a tua graça, abençoe a cada departamento, ó Pai, repreenda toda a obra de magia negra, toda a obra, ó Pai amado, toda a fúria do inimigo, meu Deus, caia por terra, porque operando ti, Senhor, quem impedirá? Toda a obra de magia negra, de ocultismo, de budismo, de candomblé, trabalho das matas, de cachoeira, de chucameira, tranca a rua, Zé Pelintra, Maria Padilha, Cupinzeiro e cemitério, ó Pai, visita, ó Pai amado, põe o anjo nessa escada, põe o anjo na porta, outro na nave, outro no altar da igreja, é o que nós pedimos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Eu estava vendo uma reportagem, não falou o nome da cidade, aqui no Brasil, não falou o nome da cidade, mas pelo jeito, pelo sotaque, é nordestino, norte, nordeste, não sei o que estou te falando. Não falou o nome da cidade, não sei o que vou inventar. Mas seria assim, sacos e sacos pretos, de ossos de defunto, foram exumados, encheram o saco lá, eles perderam um saco preto, um saco de lixo. Olha o que você vale. Você vai parar dentro de um saco de lixo. E ainda fica aí falando mais da vida dos outros. Vai andar num carro sem motor, né, Geraldo? Os outros empurrando. Fica aí dando uma de bacana. Mas subia o Wallace. Você via os ossos do saco que rasgou, sabe? Você via. E eu estava vendo agora na China. Na China. Pessoas que estão morrendo de Covid lá. Eles, aqui no Brasil, eles colocavam dentro de um saco preto, né? Saco de... Colocava, amarrava, bem amarrado. Não é isso? Eu trabalhei em ML, eu sei o que eu estou dizendo. Amarrado, bem amarrado, jogava dentro do caixão, ou era para cima, ou era para baixo, de lado, só falava a família, daqui, tchau, fui e acabou. Não é isso? Sabe na China como é que eles fazem? Ele enrola a pessoa com papel e isso filme. Sabe esse papel de plástico? Ele enrola da cabeça aos pés e joga no caixão. Eu estava vendo agora isso. Falei, Jesus, olha o que vale o ser humano. A família toda chorando em volta. O caixão já na beira, já pega, já joga, já fecha e ali já se despede. Irmãos, vamos ter mais amor no coração. A cruz, irmãos, é amor. A cruz não é morte, a cruz é amor, não é isso? A cruz é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Abra sua Bíblia no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo do número 61, 7 versículos a frente. Olha que bênção, olha que coisa linda. Que é a tecnologia, até que fim a televisão presta para alguma coisa, né? Porque na televisão você só vê tristeza, o Brasil perdendo para Camarão, vai perder para Coreia do Sul amanhã. Então vamos ler a Bíblia aqui, olha que coisa interessante.
Olha que coisa, que amanhã vocês vão vender tudo em pastel na feira. Os coreanos, escuta que eu estou falando, escuta que eu estou dizendo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Apregoai o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, é a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dão de glória, em vez de cinzas, óleo de gozo, em vez de tristeza, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e os estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultarei nas vossas partes. Por isso a sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Amém. Tomais assim. Para cada dia de vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Nós falávamos aqui hoje a respeito de muitas vezes você querer se irar contra Deus. Você irá, a ira ou o cross, e o Senhor fala, né? O Senhor fala para que nós viemos amar o nosso próprio. Embora o pastor ele fala, filhinhos, pode irar, mas não pode pecar. Não é isso que a Bíblia fala? É isso, também ou não? Mas o que ele quer dizer com isso? Porque a ira, você ora, dobra o joelho, assim como o pecado, você vai ter a liberdade. Mas existem pecados que te levam para a morte. O que é isso? Um pecado premeditado. Uma coisa que você maquinou, remoeu, e foi remoendo, e praticou o ato que aconteceu. Isso daí não há perdão. É uma coisa premeditada. E Davi premeditou, pastor? Premeditou. Mas como é que o senhor fala isso? Que Davi premeditou e Deus perdoou Davi. Olha, entenda uma coisa. Davi, ele era homem de guerra. Davi era homem de conquista, conquistar para o reino de Deus. E um dia chegaram para ele e falaram: rei, o senhor está muito tempo na frente da batalha, está 2, 3 anos longe do reino. O senhor precisa ir para lá e dar uma descansada, descansar um pouco. E Davi não queria. De tanto falar para Davi descansar, Davi acabou indo para o palácio, tomar um belo banho, é isso? Colocar as vestes reais dele,
e sai na sacada. Quando ele sai na sacada, ele olha lá para baixo e ele vê toda a cidade. E ele vê de lá de cima uma linda mulher nua tomando banho. Os olhos dele vibrou naquela mulher, porém ele não sabia que aquela mulher era casada. Ele manda buscar aquela mulher para jantar com ele, tomar um café, para almoçar. E ele começa a dar em cima de tal maneira dessa mulher, até conseguir consumar o ato. E aí vem a resposta: ela é casada, mulher do teu general. Davi se desespera. Mais adiante, ele está sentado na sala do trono, vem o profeta Natan. O profeta fala: ó rei, vive para sempre. Rei, tinha um homem que ele tinha uma ovelhinha assim, mas vamos dizer assim. E veio um e roubou aquela ovelhinha. Ele era dono de uma fazenda que tinha tanta ovelha. Qual seria, rei, o julgamento do Senhor para esse homem? Esse homem é digno de morte. Ó, Natan, porventura esse homem não é tu? Agora eu falo. Tem gente que fala: Davi pecou, por que eu não posso pecar? Você quer pagar o preço que Davi pagou? Davi, para alcançar o perdão de Deus, ele pagou um preço altíssimo. Não foi como Iscariotes que correu e foi se enforcado. Davi, ele pagou o preço, ele enfrentou a luta. Ele viu seus filhos fazerem sexo com a sua esposa à luz do dia. Ele viu sua filha ser estrupada pelo próprio irmão. Ele saiu da cidade apedrejado. Foi humilhado, trajado. Quem lê a Bíblia, vê falar de Absalão, diz que era um moço lindo, formoso, seus cabelos pesavam não sei quantos quilos quando cortava, que nem eu. Tem cabeleireiro aí que não mostra que eu entro lá dentro para cortar o cabelo, de tanto cabelo que cai no chão. Absalão era assim, tinha uma mecha de cabelo, era um homem bonito, mas era um homem que queria matar o pai. Ele não aceitou, como muitas pessoas em nosso meio, às vezes não aceitam certas decisões que o pastor toma, certa atitude que o pastor toma. O pastor toma certas decisões, toma certas atitudes que ele toma, mas você não sabe o que está acontecendo para o pastor tomar aquela decisão. Eu tomei uma decisão com o meu querido, mandei mensagem para ele. Ele é tão covarde que ele nem respondeu. Quem respondeu foi a mulher, a Dulce. O que vocês subiram da igreja? Ah, a gente está muito doente. Eu não aguento. É uma tosse, é uma gripe, é isso, é aquilo. Eu falei: peraí, eu não tenho nada com Yasmin. Entenda, seu pastor. Eu sei que você é bravo. Eu tenho medo de você me pegar lá embaixo desse domingo e quebrar a cabeça. Estou brincando para você. Antônio, presta atenção. Trabalha de segunda a sábado, mas só de domingo tem a doença ataca. Não tem coisa errada. Eu estou morrendo de tosse, pastor, mas trabalha a semana toda. Eu estou com uma hemorragia, mas trabalha a semana toda. Meu Deus, não dá para entender. Não dá para compreender uma coisa dessa. Eu vejo gente aqui que trabalha aqui, que vira a noite numa Volkswagen, vira a noite numa Mercedes. Aquele ali trabalha à noite direto, direto. E vejo eles aqui na igreja durante a semana, saindo para trabalhar, correndo. Mas vem aqui nos pés de Jesus.
senhor quer dizer com isso? Que o lugar de crente era a igreja. O lugar de Davi era junto com o exército dele. O dia que Davi tirou para descansar, Davi pecou. Então o crente tem que estar com a mente ocupada. O crente tem que estar com a mente ligada no trono, na fiação de Deus. Você está entendendo? Depois que ele pagou todo esse preço, ele chega e ele fala, ele bagunceia. Bagunceia, sabe o que é bagunçar? Você fala assim, eu não sei, faz quanto que eu estou aqui? Se a Absalão morresse. Peraí. Ele falou que era para matar Absalão, tá vendo? Ele era o rei, não era o rei? Mas ele falou, se a Absalão morresse. Mas teve alguém de confiança nele. Um homem que havia chegado no palácio, que era um homem de extremo, um general. E quando leu a carta dele que mandou Urias para frente da guerra, ele falou, o rei ficou doido. Mas mandou Urias teve que morrer para ele ficar com a mulher do cara. A mulher está viúva, mas ele achando que ele podia ficar debaixo do pano. Mas Deus não tem nada debaixo do tapete. Deus manda o profeta que revela. O que você tem que sair daqui para falar mal da vida dos outros, lá no quarto dos filhos? O que você tem que sair daqui para falar mal da vida dos outros? O que você tem que sair daqui para desgraçar a vida alheia, casamento? Quando essa palavra que nós lemos aqui, para cada dia de vergonha haverá dupla honra, é por aqueles que, mesmo sendo humilhados por estrangeiros, não deixaram de buscar ao Senhor, não deixaram de andar na presença de Deus, não deixaram de proclamar o Evangelho de Cristo, não se renderam, não se renderam. Mas confiar em Deus. Olha o que Deus fala lá. Olha agora. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Esses estrangeiros você vai pisar na cabeça deles. Irmão, nós temos que tomar atitude. Pastor, eu falei isso para eles. E sei que minha esposa ama a família dela, eu falei isso para ele também. Aí a outra chegou de Minas que está indo lá no passeio a Solange, também eu falei isso para ele, aleluia! Nós somos perseguidos, irmãos. Chegaram a falar recentemente que eu pego até dinheiro de dízimo para comer pizza, eu odeio pizza. Eu dou um nome aqui. Eu odeio pizza, Marcos Paulo. Por quê? Se eu comer a diabetes, vai lá na casa do cacete. Se eu vou para lá, já me lembro. Vai lá em cima. Dá vontade de falar para a pessoa. Você vai provar isso. A vacina frente do juiz. Quanto eu meti a mão no envelope para tirar dinheiro para comprar pizza. Eu não como pizza. Quem come pizza lá no Museu Português, claro, é o Ricardo e Samuel. Pelo amor de Deus. Eu não sou chegado. Não, você não come, eu vou uma fatia. Se me derem também, né? Mas eu cobrar, estou fora. Vou pregar aqui. O filho tocou na banda, teve uma reunião moral. Mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora. E a mão de Deus vai pesar. O tesouro da vida de Davi. Davi teve que ver suas filhas, sua filha, a coisa que ele mais amava, ser estrupado pelo irmão. Davi teve que ver seus filhos fazendo sexo com as suas esposas na rua. A exposição virou uma baderna, o irmão matando o outro. Aí Joabe ouve
esse filho de Satanás. O que Joabe era, irmão? O general de confiança de Davi. Ele persegue Absalão. E Absalão começa a fugir porque ele sabia que Joabe era que nem Davi para matar já. E no meio do caminho, o cabelo dele era tão grande que enganchou nas galhas de uma árvore. Lá, uma árvore. Enganchou. Do jeito que enganchou, o cavalo foi. Ele ficou pendurado, se debateu com a perna, querendo sair. Joabe vem com a espada e pá! Não pensa duas vezes. Matou Absalão. Ele chega e vai falar para Davi: ó rei, descansa. Aquele que te persegue não vive mais. Está morto. Aquele que está morto? Absalão. Acabei de matar ele agora. Diz que Davi foi para o outro lado do pátio, rasgou as vestes, chorou que nem criança e falou: Absalão, Absalão, quisera eu, meu filho, ter morrido em teu lugar. Olha, sofrendo a perseguição do filho, o filho armando, querendo matar ele de qualquer maneira. Mas ele vai para o outro lado do palácio e chora. Você sabe por quê? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós somos sujeitos a errar, irmãos. Nós somos sujeitos a pecar. Filhinhos, não pequeis, João, ministro de João. Mas se porventura pecar, você tem um advogado que é Jesus Cristo. Se porventura pecar, dobra teu joelho e fala com Jesus e peça perdão a Ele. Pastor, eu tenho um vício desgraçado. Muitos anos atrás aconteceu isso comigo. Não comigo. A pessoa vem falar comigo lá. Qual é teu vício, filho? Masturbação. Fumava Santa Ceia, fumava tudo. Chamei ele num canto e falei: vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar. Lá na sala, lá atrás, onde era a sala das crianças, aqui mesmo na sala das crianças lá. Né? Oramos lá. Falei com ele. Eu falei: você sabia que você está indo para o inferno? Você está pecando. Desculpe aqui as irmãs, eu um pouco tudo. Mas você só se masturba porque você está pensando em alguém. Ele está pensando num cavalo, num boi, numa mulher. Está pensando em alguém. E aí, vem querer mostrar a santidade. Vem querer mostrar que é o bambambam, que o pecado está nas costas. Davi pagou o preço. E Deus perdoou Davi. Que ele não correu. Mas como é que o senhor prova que ele perdoou Davi? E apareceu Deus a segunda vez para Salomão. Salomão, pede o que você quer. Senhor, me dá sabedoria para guiar esse povo que é enorme. Salomão, ele estava lá, enquanto o pai estava lá, ele só banho de piscina. Mas quando o negócio pegou, que ele viu o povo, ele falou: eu estou lascado, dá-me sabedoria. E Deus fala para Salomão: estou acabando. Salomão, pediste muito bem, você não pediu riqueza, não pediu dinheiro, não pediu saúde, não pediu nada. Então eu vou dizer para você: você vai ser o cara mais saudável da face da terra, você vai ser um cara lindo na terra, você vai ser o rei mais rico da terra. Para mim não tem homem mais rico do que Salomão. Não adianta falar que o cara é o homem mais rico do mundo, não. Foi Salomão, porque a
a Bíblia fala, e eu acredito na Bíblia. Porém, olha o que Deus fala para Salomão. Salomão, tudo isso vai acontecer se você andar na minha presença, como andou Davi, teu pai, na obediência, fazendo tudo o que eu mandar. Aí eu vou confirmar o reino na tua vida. Então, Deus perdoou Davi. Porque se Deus não perdoasse Davi, ele fala, seu pai fez a maior porrada. Tinha não sei quantas mulheres, e acertou todas as mulheres dos outros. Que estava na vigília aqui, eu dei até risada, né? Na minha época, Yasmin e Ingrid, vocês acham que ela nem nascida em 1978? Naquela época estava casado. Existia 7 mulheres para cada homem, para o homem. 7 mulheres para o homem, estatística, provada. Hoje, que Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado. Ele ama a pessoa, Ele não ama a atitude dela. Porque Deus fez Adão e Eva e não Adão e Ivo. Você está entendendo? Mas é fácil, Anthony, eu criticar. É fácil. Vá para o inferno. É fácil. É fácil fazer isso. É muito fácil. Mas o duro é você tratar na vida da pessoa. Trabalhar, falando. Você faz a tua parte. O que fala? Agora estou encerrando a orquestra. Viu, Adriano? Estou encerrando, Adriano. O que fala no livro de Ezequiel? O livro de Ezequiel, de Diaconisa Verônica, fala o quê? Fala dessa maneira: se eu mandar você falar para uma pessoa e você não falar, e aquela pessoa morrer, eu vou requerer o sangue dela das tuas mãos. Porém, se você falar e ela não obedecer, não receber, eu vou requerer o sangue da mão dele. Eu vou sentar isso. Amém? A orquestra tem liberdade, as palmas louvam a Deus.
Só Deus vosso pode ser. Vamos ficar em pé para nós louvarmos a Deus, amém? Obrigado, exaltar Jesus, porque Ele é a honra, Ele é a glória, Ele é o louvor. Amém.
se vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor, o capitão da beleza. Vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor, capitão da beleza, ele vem ao meu encontro. O azeite transbordando, estou pronto pra sofrer, é segundo deixa ver, eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém, e se vejo o céu aberto, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor, capitão da beleza, ele vem ao meu encontro. O azeite transbordando, estou pronto pra sofrer, esse mundo deixa ver,
Amém, irmãos. Presbítero Vilmar, ore por esses alimentos que chegou até o altar, para que Deus dê graça à vitória. Depois, dois irmãos ajudam a levar esse alimento. Se coloca em pé, irmãos, vamos agradecer. Alaguei a paz do Senhor. Vou interceder aqui e abençoar. Senhor amado, Pai Celestial, ó Deus de Pai que nos acolhe e nos vem, Senhor, Deus poderoso, Deus glorioso, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Senhor, mas não, Senhor, aleluia, Pai, por impulso, não, Senhor, aleluia, Pai, por obrigação, mas sim por amor, Senhor. Está aqui, Senhor, esse amor, está aqui, Pai, esse alimento, que vai estar abençoando as famílias, o Senhor vai dar graça e da vitória, Pai. Ó Senhor, abençoe grandemente a cada um, Senhor, Senhor, a cada um que trouxe filhos, Senhor, na sua casa, porque tem que abençoar a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, por mais seja você, é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? É isso que fala? É de grão em grão, de pouquinho em pouquinho. A semana que vem, hoje era para ser a diaconisa Laura, né, Laura? Então, na semana que vem, vai ser a diaconisa Laura e vai ser feijão. É isso? Vai ser feijão, né? Paga um pacote de feijão, nos ajuda a preparar essa cesta de Natal. E por último vai ser óleo. Nós estamos pedindo mesmo só o básico. Só o básico mesmo. Só o, né? Vilmar, passe a salva para nós. Adora a Deus, você aí com o sorriso, com as suas ofertas. A secretária está lendo os avisos, né? Em nome de Jesus. E já vai na sequência, já vai estar ministrando a palavra em nossos corações. Sábado, amada igreja do Paz do Senhor. Então, primeiramente os avisos, né? Amanhã não haverá nada na igreja, mas na terça-feira, 19h30, haverá estudo bíblico. Na quinta-feira, 19h30, culto de cura divina e libertação. No sábado, às 18 horas, culto público. E no domingo, às 7 horas da manhã, a igreja vai estar aberta para consagração. E às 8 horas da manhã, última Santa Ceia desse ano de 2022. Pois é, gente, a última para a glória do Senhor Jesus. E vai estar, além da Santa Ceia, vai ser o terceiro dia da campanha Portas Abertas, como o pastor já disse, com a ministração da diaconisa Laura. E o alimento vai ser o feijão. Amém? Irmãos, agora gostaria que os irmãos se colocassem em pé para a gente fazer uma oração, para que Deus tenha misericórdia na minha vida, para que Deus fale em nossos corações, não que nós queremos ouvir, mas sim o que Deus quer falar e ministrar em nosso meio. Amém? Senhor, meu Deus, meu e meu Pai, meu Senhor, meu Salvador Jesus, hora de glória, hora de graça, Deus de poder, Deus família, Deus glorioso. Ó Santo Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa, e mais essa noite, para louvar, adorar e agradecer o Teu Santo Nome, ter um encontro contigo, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que estão aqui nessa noite. Abençoe a vida das irmãs, Senhor, que estão lá. Abençoe o retorno delas. Ó Senhor, coloque a vida em Tuas mãos, em Teu altar. Nós vem para falar com os Teus filhos. Não queremos ouvir, mas sim o que precisamos, aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. E comece por mim, primeiramente, Senhor, porque nós precisamos de Ti a cada novo dia, a cada novo amanhecer. Obrigada por tudo, Senhor. Nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nos perdoa. Domingo que vem é Santa Ceia, 8 horas da manhã. Então o quilo já vem normal. Esquece o feijão, traga o seu quilo normal. Se quiser trazer o feijão, claro, mas traga o seu quilo normal. Esquecemos que domingo é Santa Ceia. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Desculpa. Irmãos, convido os amados a abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18.
versículo 41 até o 46. Glória a Deus. Santo Senhor, todos encontraram? Quem não encontrou também está ali na TV, caso queiram acompanhar. É o 1 Reis 18, 41 ao 46. Glória a Deus, aleluia. Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe. E dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os ombros e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Amém, irmãos? Podem se sentar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. E aqui, irmãos, nessa passagem, o povo, ele passava por um período de grande seca. A água, ela estava escassa porque não chovia por um longo período. E lá em 2 Tiago 5,17, esse período, ele durou exatamente 3 anos e 6 meses. Foram 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de água sequer do céu. Ou seja, as comportas dos céus, elas estavam fechadas. Irmãos, imagine ficar 3 anos e meio sem chuva. Com poucos dias a gente já sofre com a seca, imagina 3 anos e meio. E eu pesquisei algumas consequências que trazem a seca para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E uma delas são as perdas agrícolas. Aí eu fui lá no Chubuco, dei uma pesquisada e viu porque as perdas agrícolas. E fala o seguinte: sem chuvas significativas no momento do plantio de grãos, sem chuvas significativas no momento do plantio de grãos, a semeadura sofre atraso, fazendo com que a produção sofra com as pragas. Ou seja, para plantar, para semear, para colocar a semente na terra, a terra tem que estar boa. Tem o tempo certo da terra estar boa e vai colocar a semente. E a chuva é uma das principais responsáveis por deixar a terra boa para se colocar a semente, para se plantar. Então, se não tem a chuva para preparar a terra, não vai ter como ter o plantio. E isso atrasa o plantio e faz com que surjam pragas. E se não planta, não nasce, não cresce, não tem como se colher. E com isso, os produtores rurais, eles não têm lucro, eles ficam descapitalizados. Isso diminui o consumo e acaba impactando também toda a economia. Outro impacto que a seca, a falta de chuva traz é na saúde. Quando fica muito tempo sem chover, nosso nariz não fica seco, não fica ruim, muitas vezes nosso nariz sangra. E o tempo seco ele também contribui para o que eu falei, contribui para o ressecamento da mucosa das vias aéreas, o que acaba facilitando o surgimento de alergias, asma, bronquite, dermatite, gripe, resfriados, o que gera como consequência infecções bacterianas secundárias, como a pneumonia, sinusite e todos os vírus que a gente conhece por aí. E uma forma de prevenção das doenças respiratórias, uma das, é a boa alimentação e a ingestão de água regularmente. Mas imagina naquela época, 3 anos e meio de seca, todas as fontes acabaram se secando e como que eles iam acabar se prevenindo de doenças respiratórias se não tinha nem água para beber regularmente. Então, foi algo bem complicado, porque eles estavam na seca mesmo, sem chuva e correndo o risco de viver todas essas consequências que nos trazem a seca. E além dessas também tem os efeitos climáticos,
porque a gente sabe que, né, tem todo certinho, Deus fez tudo certo as estações do ano. O ser humano, infelizmente, através da desmatação e tudo mais, né, a gente não tem mais estação, e a falta de chuva, ela também causa efeitos climáticos, ou seja, grandes consequências tem a falta de chuva, e assim, a gente vê isso em poucos dias, as consequências. Imagina, em 3 anos e meio, o que o povo não passou. E agora a gente vai voltar um pouquinho para trás, lá em 1 Reis 17:1, que diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ou seja, Elias orou para que não chovesse. Ele pediu ao Senhor para que ele fechasse as comportas do céu para que não caísse água. E a gente vê isso também em Tiago 5:17, que eu citei no começo, que eu vou ler aqui, que diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com constância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Deus ouviu a oração de Elias e realmente fechou as comportas dos céus e não caiu água por 3 anos e meio. E nessa época o povo de Israel estava sob o reinado de Acabe e Jezabel. E os irmãos sabem como foi o reinado de Jezabel e de Acabe. Eles fizeram tudo conforme era mal aos olhos do Senhor. Acabe se casou com Jezabel, e Jezabel adorava a Baal. Jezabel levantou um altar para Baal, se rebelou contra Deus, e Deus permitiu, através da oração de Elias, que a água cessasse. Então foi tudo permissão do Senhor. E com isso, sobre o reinado de Jezabel e de Acabe, o povo de Israel começou a se virar contra Deus também. Eles começaram a cochear entre 2 pensamentos. Então esse foi um dos motivos que Deus ouviu a oração de Elias e permitiu que não chovesse, que as comportas do céu se fechassem. Mas lá no versículo 2, veio a palavra do Senhor até Elias dizendo: Retire-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E Elias obedeceu ao Senhor, ele foi até Querite, junto à torrente de Querite, que fazia fronteira com o rio Jordão. Ou seja, mesmo em meio à seca, mesmo Deus fechando as comportas do céu, ele não deixou de cuidar de Elias. Ele foi e fez com que Elias saísse dali, fosse para outro lugar, para que ele ficasse junto, perto de uma fonte, para que ele pudesse cuidar, para que ele pudesse saciar a sede de Elias, mesmo em meio à seca, para que ele pudesse dar um alimento para Elias, mesmo em meio à fome. Ele ordenou aos corvos que traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e assim ele era saciado, porque Deus, ele é o dono do céu, Deus, ele é o dono da natureza, Deus, ele é o dono de nós. Então a gente tem que estar sensível à voz do Senhor, porque mesmo em meio à seca, Deus não deixou que Elias perecesse. Ele providenciou água para Elias, ele providenciou comida para Elias. Então Deus, ele é o dono de tudo, ele tudo pode, ele tudo faz, e ele é o dono da porta. Nós devemos crer que mesmo que a gente esteja passando por uma seca, mesmo que nós estamos passando por uma dificuldade, Deus vai prover em nossas vidas. E assim Deus foi sustentando e cuidando de Elias. Só que chegou um momento, né, naquela seca, não chovia, que a torrente de água saciava a sede de Elias, ela secou. Então não tinha mais como os corvos ir lá, pegar água e levar para Elias, porque não tinha chuva para abastecer aquela torrente de água. Mas, por mais que a água acabe, por mais que os recursos se esgotem, o cuidado de Deus para com nossas vidas, ela não acaba, ela não se esgota. Então, Deus diz mais uma vez para Elias sair de onde ele estava e ir até Sarepta, porque ali em Sarepta, uma mulher viúva daria comida para ele. Irmãos, aqui essa parte eu acho tão linda, porque aqui acontece algo incrível, aqui acontece algo maravilhoso. A gente pode ver como o agir de Deus realmente é lindo, perfeito e completo.
porque Deus mandou que Elias fosse até Sarepta, porque ele estava passando por um momento de fome, ele estava passando por um momento de sede e que uma viúva daria para ele de comer. Só que mal sabia Elias que aquela viúva também estava passando fome. Aquela viúva também estava num momento de dificuldade. Ela iria preparar a última refeição dela para que ela e o filho dela comessem e morressem. Mas para tudo Deus tem um propósito. Porque enquanto e ao mesmo tempo que Deus pediu para que Elias fosse para Sarepta, para que ele tivesse sua fome e sua sede saciadas, Deus enviava Elias para abençoar e multiplicar a vida da viúva que também passava por fome. Então Deus é o Deus de provisão. Enquanto você abençoa, você é abençoado. Enquanto Deus ele cuida de você, Ele te usa também para cuidar de outras pessoas. Então não tenha medo de abençoar outras pessoas em meio às dificuldades. Se você tem pouco, abençoe, porque Deus vê o seu coração, a intenção do seu coração. Então aquela viúva, ela deu do que ela quase não tinha para abençoar a vida de Elias, mas não sabia ela que com Elias estava um Deus da provisão, um Deus que tudo podia, um Deus que abria as portas. E ali as portas foram abertas sobre a vida daquela mulher. As portas da fome foram fechadas e as portas da provisão, as portas da multiplicação foram abertas sobre a vida dela, porque ela só tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E daquele pouco, Deus transformou em muito. Então Deus abriu as portas da multiplicação sobre a vida dela. E assim Deus quer fazer sobre as nossas vidas também. Mesmo que a gente tenha pouco, que a gente venha entregar o nosso pouco ao Senhor. Porque no pouco, Ele é poderoso e capaz para transformar o muito. E que a gente não venha fechar a nossa mão, que a gente venha sempre estar com as mãos abertas para abençoar o nosso próximo. Aleluia, glória a Deus. E não foi só esse milagre que essa viúva contemplou. Ela tinha um filho, né, como eu já disse. E o filho dela acabou ficando doente. Ele já estava doente e a doença dele se agravou mais ainda. A Bíblia não relata qual doença que ele tinha, mas pensamento meu, veio o meu pensamento. Eles tinham pouco. A porta que era aberta para eles era a porta do pouco. Então nós não sabemos se esse menino ele tinha uma desnutrição antes de chegar à multiplicação. Mas ele acabou ficando doente e morrendo. Mas não foi por muito tempo. Porque essa viúva, ela recorreu até Elias. Elias foi até lá e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. E o Senhor Deus atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Eu não sei o que na sua vida está morto nesta noite, mas o Senhor que dá vida, Ele está aqui. Então peça para Ele trazer novamente aquilo que está morto na sua vida, nessa área que você quer que reviva. Coloque nas mãos dEle, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode ressuscitar aquilo que está morto, avivar aquilo que está morto. Coloque nas mãos do Senhor. Não se contente, está tudo bem. Não tem problema, não vai fazer falta. Não, coloque nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer. Não deixe que as coisas fiquem como está, porque Deus é poderoso para transformar. Muitas vezes a gente acaba limitando o poder de Deus, falando, deixa para lá, não tem importância. Mas Deus só está esperando que a gente coloque nas mãos dEle, que a gente coloque diante dEle, para que Ele venha fazer, para que Ele venha ressuscitar aquilo que está morto, aquele sonho que a gente teve, ou que a gente pensa que não tem tanta importância para nós, que a gente pensa, já passou, não dá mais tempo, não tem importância. Deus fala, não, eu quero fazer, deixa eu fazer, apenas coloca diante de mim, porque eu sou poderosa para ressuscitar aquilo até que está morto. Então não desista do seu sonho, não desista daquilo que está morto, que está enterrado. Coloque em minhas mãos, que eu faço, que eu ressuscito, que eu faço de novo. E então, após a viúva viver, ter as portas abertas sobre a casa dela, sobre o celeiro dela, depois de muito tempo, Elias, ele sai de lá, porque veio novamente a palavra do Senhor até ele. E o Senhor pede para que ele se apresente até Acabe, porque ele derramaria chuva sobre a terra. Então Deus já estava falando ali para Elias que o tempo de
escassez, ele estava para acabar. O tempo de escassez, ele já estava terminando. Só que antes Deus ia fazer algo glorioso. Deus ia mostrar o poder e a glória dele para o povo de Israel. Porque como eu falei no começo, o povo de Israel estava lá sobre o reino de Acabe, sobre o reino de Jezabel. Estavam fazendo tudo o que era errado, conforme o Senhor. Então o povo estava fugindo em dois pensamentos. Eles estavam deixando a palavra do Senhor de lado e começando a se render a Baal, a adorar a Baal junto com Jezabel. Estavam começando a ir com influências do reino, sendo que a gente tem que seguir somente ao único Deus, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Então, Elias mais uma vez obedece ao Senhor e vai até Samaria. Então, ele encontra com Obadias e pede para que Obadias avise a Acabe que ele estava ali. E assim Obadias vai lá e avisa a Acabe que Elias queria conversar com ele. E essa passagem é uma passagem assim, gloriosa, maravilhosa, onde Elias, os irmãos conhecem bem essa passagem, onde Elias, ele confronta o Deus de Baal no Monte Carmelo, onde ele pede para que os profetas de Baal, eles peguem 2 novilhos e que eles coloquem sobre a lenha, mas que não coloquem fogo. E que para que os profetas de Baal comecem a clamar, e ele também clamaria, para ver qual Deus derramaria o fogo primeiro. E aí, como os irmãos sabem, mas eu vou falar para que Deus seja glorificado e exaltado. Os profetas de Baal começam a clamar, e o fogo não vem. O fogo não queima o novilho que estava ali. Então, por muitas horas, eles clamam, e o fogo não vem. Mas a partir do momento que Elias, ele clama ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, o fogo começa a incendiar o novilho, a consumir o novilho, e a consumir inclusive a água que ele tinha jogado por volta. Então, o povo reconhece que Deus é o Senhor. Aqueles profetas de Baal, eles não ouvem, eles não veem, que Baal não tem poder sobre nada, que o único Deus poderoso para abrir porta, para fechar porta, para consumir incêncio, para queimar o holocausto, os novilhos, para ouvir as nossas orações, para ouvir o nosso clamor, é o Deus de Israel. O Deus que eles haviam virado as costas, o Deus que eles haviam trocado por tão pouco, por influência de Jezabel e de Acabe. Mas ali eles viram o poder do nosso verdadeiro Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou falamos a Ele. E então agora nós chegamos aonde nós começamos. Quando Deus abre as comportas dos céus, onde ali também no Monte Carmelo, o profeta Elias, ele prostra o seu rosto diante do chão, ele dobra os joelhos e o seu rosto no pó, e ele clama ao Senhor sobre a ordem de Deus, porque ele disse que mandaria chuva novamente para aquela terra. Então ele vai, ora, clama ao Senhor e pede para que o seu servo vá olhar para ver se tinha algum sinal de chuva. E o servo vai a primeira vez e ele não vê nada. Ele vai a segunda vez, volta e ele não vê nada. Somente na 7ª vez que ele vai, que ele é ordenado por Elias, volta e assim por 7 vezes. E na 7ª vez que ele foi e ele voltou, ele viu uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Mas aquela nuvem se transformou numa grande torrente de água, uma chuva abundante. E com isso nós vemos que com oração, fé, persistência e coragem, as portas vão se abrir sobre as nossas vidas. As comportas dos céus vão se abrir sobre nós. Que a gente não venha desistir na primeira subida, na primeira tentativa, quando a gente não vê nada, quando a gente não vê sinal de chuva, quando a gente não vê sinal de bênção. Que a gente venha persistir com fé, crendo no nosso Deus. Que a gente não venha duvidar do que estiver na nossa frente, quando parecer pequeno, porque o sinal era pequeno. Mas o nosso Deus, Ele é grande para fazer. Que a gente não venha pensar que o que está na nossa frente como um sinal não é nada. Porque daquela nuvem pequena, o céu se enegreceu.
as comportas dos céus foram abertas novamente. Eu não sei por quanto tempo as comportas dos céus estão fechadas para você. Eu não sei por quanto tempo você está vivendo um tempo de seca, onde parece que a chuva não cai, onde parece que nada frutifica, que nada floresce. Mas Deus, Ele quer abrir as comportas dos céus nas nossas vidas. Basta nós clamarmos, basta nós pedirmos, basta nós termos fé, persistência e coragem como Elias teve, sempre obedecendo a vosso Senhor. Eu não sei se as comportas do céu estão fechadas na sua vida por permissão de Deus. Aqui nesse caso foi permissão de Deus, e muitas vezes também é. Mas peça ao Senhor, se humilhe perante o Senhor, peça misericórdia sobre a vida dele, porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele quer abrir as comportas dos céus nas nossas vidas. Então que a gente venha crer que esse tempo de seca, um dia ele vai acabar. E as comportas dos céus, elas vão se abrir sobre as nossas vidas. E que você venha apresentar nesse momento aquilo que está seco na sua vida, que você quer que chova, que você quer que as comportas dos céus se abrem, mas que você venha apresentar isso na sua vida com fé. Mesmo que primeiro apareça somente uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, porque se esse sinal vir de Deus, nosso Deus é grande, e Ele faz chover, Ele faz as comportas dos céus se abrirem sobre as nossas vidas. Então que a gente venha crer no poder e no agir de Deus, colocando tudo nas mãos dele. Amém? Graças a Deus por essa oportunidade e as palmas louvam a Deus. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Olhem pela Maísa. Ela e a Carla é uma vez que estão no mesmo carro, e o carro furou o pneu. E elas foram trocar, estão na Carvalho Pinto para entrar na Ayrton Senna. Daqui a pouco, umas 2 horas da manhã.